aquele que te humilhou. Você saiu do Brasil, pessoas falaram que você era mandarabaia, era louco, era maluco. Eu lembro muito bem quando meu pai saiu do Brasil. Eu tinha 13 anos de idade. Meu pai nem sequer a 4ª série tem. E chamava e zombava do meu pai. E a família dele brincava com meu pai. E zoava com a cara do meu pai. E zombava da cara dele. Porque ele achava que ele era um Zé Ninguém. E dizia isso e mais aquilo. E quando o dia ele disse: eu vou para Portugal, muitos riram, os irmãos riram, a família riram, falando: você é louco, você nem sequer não sabe falar português direito, vai para Portugal para fazer o quê? Hoje eles ligam para o meu pai e diz: pastor Jorge Lemos, a paz do Senhor Jesus. Hoje os meus primos que não valorizavam, liga para ele e diz: tio, me dá um conselho, tio, me dá um conselho, tio. Ei, o que eu quero te dizer, não adianta se vingar, a vingança é do Senhor, é Ele que vai te exaltar, é Ele que vai te exaltar. Diga, irmão que está do seu lado: pague o mal com o bem. Não canse, meu irmão, de fazer o bem. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13: e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o... Evangelista, eu estou cansado de fazer o bem. Afinal, o Senhor te chamou foi para quê? Deixa eu te fazer uma pergunta: o Senhor te salvou foi para quê? Foi para você se cansar de fazer o bem ao próximo, de fazer o bem àquele que te persegue? Ei, meu irmão, Deus te fez diferente do mundo lá fora. Nós somos diferentes lá fora. Queira o seu patrão, queira o seu vizinho, queira o seu amigo, queira Satanás ou não, eu e você somos diferentes lá fora. Por isso o Senhor está dizendo para mim e para ti nesta noite: se estão fazendo mal, continue fazendo bem. Mas eu estou cansado. Mas o Senhor está dizendo: não canse de fazer o bem. Humilharam Jesus, criticaram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, falaram mal de Jesus, já chamaram Jesus até de endemoniado. E mesmo assim Jesus não cansou de fazer o bem. O problema é que as pessoas não querem fazer o bem. Acham que se pagando com a mesma moeda se sentirão mais valorizadas. Não é assim não. Eu vou pôr ordem. Eu vou pôr ordem. Ninguém faz isso comigo. Não é desse jeito. Sou eu que vou tratar do assunto. É eu que vou tratar do negócio. Ninguém ri da minha cara, ninguém zomba da minha cara. Está pensando que eu sou o quê? É eu que vou dizer, é eu que vou falar, e sou eu que tenho razão. É? E o Espírito Santo de Deus está dizendo: faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem. A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete. Você sabia que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando? Mas evangelista, estão me prejudicando. Essa pessoa só sabe fazer mal, só mal, só mal.
No meu trabalho só sabe fazer mal e mal e mal. Na minha família só sabe fazer mal, mal, me criticar, me humilhar. O meu marido só faz mal, a minha esposa só faz mal para mim. Os meus pais, os meus filhos, ninguém me compreende, é só mal, a mal. Mas ei, o Senhor te chamou, foi para fazer o bem, foi para fazer o bem. Então eu te convido, faça o bem. Você sabe fazer o bem, aleluia. Você sabe fazer o bem, oh glória. Você sabe como perdoar, porque não perdoa. Você sabe como amar, porque não ama. Você sabe como abraçar, porque não abraça. O bem está em você, meu amado. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem os frutos. E um dos frutos deles, o primeiro, se chama amor. Uma pessoa só sabe fazer o bem, mesmo sendo perseguida, se verdadeiramente ela sabe o que é amar. Amar de uma tal forma que não vem impedi-la de fazer o bem. Eu ouvi hoje uma história. Uma irmã, bem casada, tinha uma filha bem preparada nos estudos, com as suas ideias. E agora essa irmã é traída pelo seu marido. E essa jovem pediu para sua mãe: mãe, separa dele. Separa dele. Só que ela decidiu a lutar pelo seu casamento. Passou-se o tempo, a filha dela casou, se formou. E teve um certo dia que a mãe e a filha estavam na casa dela, na cozinha. E a filha chegou na mãe e disse: mãe, deixa eu te falar algo. Porque aquela conversa que nós tivemos, que a senhora disse que ia lutar pelo seu casamento, eu não critiquei, eu não murmurei, eu fiquei calada depois, mas eu engoli aquilo. E aquilo ainda está dentro de mim. Agora me responde, mãe, por que realmente você não quis separar do pai? Ela disse: filha, sabe por que eu não quis separar do seu pai? Porque eu decidi lembrar das vezes o bem que ele já fez por nós durante a nossa vida. Então não permiti que um erro dele apagasse o bem que ele já tinha feito para mim e para você. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fala que acreditamos na pessoa, acreditamos nos nossos filhos, acreditamos nos obreiros, acreditamos nos levitas, acreditamos no jovem, acreditamos no irmão. E ele começa a fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Aí ele comete um erro. E por causa daquele erro, todo mundo já quer afundar. Todo mundo já quer abater. Todo mundo já quer criticá-lo. Ei, meu irmão, entenda uma coisa. O único perfeito que passou para a terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você não somos perfeitos. Nós erramos hoje, nós erramos amanhã, não tem como errar. Mas uma coisa, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: eu apago todas as iniquidades, eu apago todo o pecado. Eles são carne, eles são pó, eles são pecadores, mas não tem problema não. Se arrepender, vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Jesus morreu na cruz para pagar o mal, para pagar o pecado que começou lá no jardim do Éden. Ele morreu na cruz fazendo o bem para toda a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo insiste em dizer:
a ninguém torneis o mal por mal. Seja quem for da tua família, seja quem for da tua casa, seja quem for do teu trabalho, pague sempre o bem. Aí ele continua dizendo, aleluia, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O apóstolo Paulo, ele agora não está preocupado somente com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver dentro da igreja, mas ele está preocupado em como vivermos lá fora. E ele está dizendo, sejam honestos dentro da igreja, mas sejam honestos lá fora. Procurai as coisas honestas. Procurar, meu irmão, a fazer as coisas honestas, a fazer o correto, a fazer o certo. Às vezes nós queremos fazer o errado, ouvimos o certo, mas na maioria das vezes o povo de Deus, preste atenção aqui, tem feito o errado. E o Senhor está dizendo nesta noite, procurai fazer o que é honesto perante todos os homens. Fazer o que é correto, falar o que é correto, se comprar, compra correto, se vender, venda correto, seja honesto em tudo, em todas a vossa maneira de viver. E quando eu falo em toda a vossa maneira de viver, em vossa maneira de ser lá fora. Quando eu falo em ser honesto, eu não estou falando somente ser honesto, fiel com Deus, fiel somente na igreja, mas ser fiel também na maneira que nós andamos lá fora. Deixa eu te perguntar, meu irmão e minha irmã, as palavras que você usa aqui, abençoada, abençoada, meu irmão, minha irmã, como tem sido as suas palavras lá fora? Você tem sido honesto também lá fora? Você tem sido fiel também lá fora? As vestes, quando o apóstolo Paulo nos convida a procurar as coisas honestas, ele está dizendo, ser honesto até na sua maneira de viver, até na sua maneira de se vestir, de falar, de pensar, de agir. Seja honesto. Não adianta vestir um bom fardo, colocar uma boa gravata, colocar uma boa saia, uma boa roupa e vir para a igreja e dizer, olhar para o espelho e dizer, estou sendo honesto com o Senhor Espírito Santo, estou sendo bem apresentável para ir para a casa do Senhor adorar. Ok, tudo bem. Agora quando você vai lá fora e veste uma roupa que não pertence ao Senhor, que desagrada o Espírito Santo, me permite dizer, mas você tem desonrado ao Senhor Deus, você tem sido fiel, não é Deus, mas é o diabo. Um certo obreiro, ele costumava passear, ele costumava no seu trabalho, ele passava pela rua com seu caminhão, e ele costumava cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, com aleluia. E todo irmão que ele via, ele falava, aquele é irmão da minha igreja, olha lá, aquela é irmã da minha igreja, olha lá. Mas teve um certo dia que ele estava com um ímpio, e ele passou num certo local e de longe ele viu uma irmã da sua igreja, e ele começou a chamar o nome da irmã, irmã fulana, só que ela não estava ouvindo. E ele gritava, irmã fulana, e buzinava, e ela não ouvia. E quando aquela irmã aproximou-se perto daquele obreiro, quando ele olhou para a irmã, e viu que a irmã não era a mesma, com as mesmas roupas, mas estava com umas roupas que não agradavam a Deus, ele se escondeu, para que a irmã não visse ele.
Só que o ímpio perguntou: quem é essa irmã? Ele teve vergonha em dizer que a irmã era da igreja. Quem é essa? Ele disse: essa é a minha vizinha, uma conhecida. Aí o ímpio disse para ele: que conhecida jeitosa, que conhecida bonita, olha que linda conhecida sua, me apresente ela. Aquele obreiro ficou triste. Aquele irmãozinho que pensava que a sua igreja era perfeita, agora ficou triste, porque ele viu que aquela pessoa só era honesta dentro da igreja, mas lá fora andava como uma filha de Satanás. É bom pegar aqui nesse micro. Eu faço parte do ministério de intercessão. Eu obedeço o meu pastor, eu obedeço as doutrinas, eu obedeço a regra da igreja. Eu faço parte, olha para mim, olha para minhas vestes, olha para a minha maneira. É fácil falar aqui, mas e lá fora? Como você está andando, como nós estamos andando lá fora? Porque você pensa que Deus só está olhando para o povo dele dentro da igreja. Engano teu. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, e Ele está sondando, e Ele está olhando. A palavra do Senhor nos diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Quando Ele está falando para adorar em espírito e em verdade, Ele está dizendo, é adorar com a boca, mas adorar com a veste, é adorar com a roupa, é adorar com a maneira de viver, é adorar com a maneira de falar, é adorar no trabalho, é adorar em casa, é adorar na rua, aonde passar. Seja verdadeiro adorador, adorador, adorador. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não adianta querer ser honesto só para Deus, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo. Para ser honesto para Deus, primeiro tem que dar testemunho que você é um verdadeiro servo de Deus. Ser honesto, ser fiel. O Senhor nos chama nesta noite para ser honesto, para ser fiel em toda a nossa maneira de viver. Aí o Senhor diz no versículo 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Primeiro, o apóstolo Paulo está nos ensinando a pagar o bem com o mal a todos os homens, ser honesto com todos os homens. Agora ele está nos convidando a ter paz com todos os homens. E eu gosto de uma tradução a tradução que eu procurei e achei, que diz: faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. Temos que ter paz com todos. Não é só com o irmão da igreja, mas é com todos. O mundo lá fora está vivendo em guerra. O mundo lá fora está vivendo atribulado. O mundo lá fora está vivendo com medo, assustado. O mundo lá fora está vivendo como se fosse morrer daqui a pouco. Mas o Senhor nos chamou para ter paz
dentro da igreja, na rua, lá fora, em casa, no trabalho. Tenha paz com todos. É chegar no trabalho, pode estar o que for. Quando você chega, a paz ela tem que chegar também. Nós temos que chegar no nosso trabalho e a pessoa olhar para nós e dizer: ali vem um homem que tem paz. Lá no meu trabalho já tem 2 anos e meio que eu estou lá, e eu acostumei 3 pessoas a chamá-lo de abençoado. E hoje, quando eu chego lá, quando eles me veem chegando, eles falam: lá vem o abençoado. Você tem que transmitir paz. A nossa irmã Maleide contou um testemunho forte no seu trabalho, que a sua patroa gritou com ela, por ela somente ter dado uma sugestão, uma opinião, e a sua patroa virou um demônio. Mama Leide disse que ela correu lá para casa, lá na casa de banho, não sei para onde ela foi, e o sangue subiu, a ira veio, mas ela disse: Senhor, eu tenho o Espírito Santo, quem me controla não é minha raiva, quem me controla não é minha ira, quem me controla não é essa situação, mas quem me controla é o Espírito Santo de Deus. Quando chegou no outro dia, a patroa dela olhou para ela e disse assim: Marleide, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um aperto. Ei Marleide, eu sinto paz com a tua presença. Você tem que transmitir paz. Ora mandarabaxaia. Aconteça o que acontecer, esteja o vento que esteja a tempestade que for, quando você chegar, a paz ela tem que reinar. Aleluia. Nós fomos chamados para ter paz. Nós somos chamados para transmitir paz. Nós fomos chamados para colocar paz sobre a nação de Portugal. Tenha paz. Aí ele continua: não, aleluia. O apóstolo Paulo, ele está sempre dizendo não. Às vezes você quer se irar, ele fala não, aleluia. Às vezes você quer achar que você está correto, ele fala não. Às vezes você pensa que está andando certo, ele está dizendo: Senhor Jesus, não. Você pensa que se você prejudicar ou se você fazer do seu jeito, acha que você está fazendo certo, o Senhor está dizendo hoje: não, não é desse jeito, não é dessa forma. Ouve a minha palavra, eu tenho uma direção para a tua vida. Aí ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. Quando o apóstolo Paulo nos chama a dar lugar à ira de Deus. O Senhor tem visto tudo, meu amado. O Senhor vê as nossas perseguições, obreiro Geraldo. Às vezes dá vontade sim de agir, tentando resolver com as nossas próprias palavras, com as nossas mãos, com as nossas atitudes, tentando às vezes justificar, e às vezes queremos se vingar, porque não aceitamos, não concordamos o que estamos passando,
Você tem lutado para viver de uma forma correta, mas tem alguém te prejudicando, e o que nós às vezes queremos fazer? Se vingar. Mas ei, meu irmão, o Senhor está de olho em tudo, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está contemplando tudo, o Senhor está vendo o que você tem passado, o Senhor está vendo a dor que você está sentindo, o Senhor está vendo a humilhação que você tem passado, o Senhor está contemplando aquilo que você tem fé, aquilo que você tem passado, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, e Ele está dizendo nesta noite: espere em mim, minha é a vingança e eu recompensarei. Quem vai te exaltar é Deus, quem vai te justificar desta prova é Deus, quem vai mostrar quem é você é Deus. Quem vai dizer para o mundo quem é você é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O Senhor está nos convidando: espere em mim, descanse em mim, não queira se vingar, não queira se irar à toa, eu vou recompensar. A igreja está sendo perseguida nesses últimos dias. Começou o momento da perseguição da igreja do Senhor, aleluia. Meu irmão, as coisas cada dia vão apertar para o nosso lado, mas o Senhor está dizendo: espere em mim, a vingança é minha, sou eu que vou vingar, sou eu que vou mirar, sou eu que vou exaltar, e eu tenho uma recompensa preparada lá no céu para mim e para ti, uma recompensa aonde se chama a mesa da festa, aonde você vai olhar e vai dizer: valeu a pena sofrer. Valeu a pena sofrer, valeu a pena ser humilhado. Aí a palavra do Senhor nos diz, já estou terminando, versículo 20, olha só: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí, amado, o inimigo já bateu na tua porta algum dia? Ou ele tem batido na sua porta? Mas o Senhor está convidando a gente: dá de comer para ele. Mas, Senhor, esse infeliz precisa de morrer, não é de comer não. Às vezes nós queremos a morte do nosso inimigo, não é isso? Senhor, mata. Quem já fez uma oração como esta? Senhor, mata. Senhor, não mata não, mas pelo menos dá uma surra celestial nesse crente que está me perseguindo, nessa pessoa. Dá um, como diz o obreiro geral, dá um soco ungido, Senhor. Dá uma voadora ungida, Senhor. Senhor, dá uma espada de fogo aí no lombo dele, Senhor. O Senhor está me convidando para dar comida, para dar água para esse infeliz. Não, Senhor. Será que o Senhor não está vendo, não? Será que não está contemplando, não, o que essa pessoa tem feito? O que tenha causado? Tem rido da minha miséria? Tem contribuído para a minha desgraça, para a minha ruína? Tem feito chacota com a minha dor, com a minha humilhação? O Senhor ainda me convida para dar água e para dar pão. Aleluia.
Ah, meu irmão, a gente precisa de ler mais a Bíblia. Aleluia. Que negócio é esse? Eu não sabia que ser crente assim era tão difícil. Esse negócio de pôr o inimigo e dar comida para ele, abrir a porta e dar água. Não, isso não, Senhor. Mas ei, aleluia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O salmista Davi, oh glória, o negócio não quer passar não, Jesus. Aleluia. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus em Salmos, capítulo 23, versículo 5. Quando o Senhor está te convidando a dar pão para o teu inimigo e dar água para o teu inimigo, o salmista Davi disse assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe o que o Davi está dizendo? Senhor, não mata os meus inimigos não abate ele não, Senhor, não deixa eles passar fome, não deixa eles passar sede, porque quando o Senhor preparar uma mesa, eu quero eles presentes, para ver a minha vitória, para ver a minha vitória, para ver a minha vitória. Tem uma mesa preparada para ti, tem uma mesa preparada para ti. Até hoje você sentava na mesa da amargura, até hoje você sentava na mesa da tristeza, mas eu te convido a uma mesa de alegria, a uma mesa de abundância. O Senhor está preparando na presença dos teus inimigos. Muitos verão o que aconteceu contigo no passado. Muitos querão ter prazer de entrar na tua casa, até aquele que falava mal de você, até aquele que te criticava, até aquele que não acreditava no teu ministério. Muitos verão o que Deus vai fazer na tua vida, e eu te convido, prepara uma mesa, coloca uma boa picanha, coloca uma boa Coca-Cola, porque eles vão ter que comer e engolir a tua vitória. Se coloque de pé. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo: não deixe de vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não canse. Para curar uma dor, um trauma, não é causando outro trauma em uma outra pessoa. Para curar uma ferida não é causando outra ferida, mas sim amando. Porque aquele que faz o bem terá morada para sempre. Aparta-te do mal e faz o bem, terás morada para sempre. Quer ter uma morada no céu? Se coloque de pé, todo mundo. Quer ter uma morada no céu? Não canse de fazer o bem. Diga ao seu irmão: não canse de fazer o bem, meu irmão. Quer ter uma morada eterna? Porque existem duas moradas eternas, uma no céu e a outra no inferno. E aí eu te convido, qual morada que você quer estar? É do céu? Então faça o bem. Faça o bem para o teu amigo, faça o bem para o teu inimigo. Faça o bem no trabalho, faça o bem em casa, faça o bem na rua. Se às vezes não te compreende, continue fazendo bem. Se às vezes te machucam, continue fazendo bem. Se às vezes não acredita em você, continue fazendo bem.
Porque lá no céu tem uma morada preparada para ti. Não é provisória não, é para sempre. Coloque a mão no seu coração. Pai, às vezes é difícil, Senhor, mas não é impossível. Nos ensina, Deus, a fazer sempre o bem. Não permita aqueles que têm se vingado ou que têm nos prejudicado, que viemos pagar com a mesma moeda, com o mesmo mal. Mas nos ajuda, Deus, a pagar este mal, a pagar esta ira, a pagar esta perseguição, fazendo sempre o bem. Mesmo que um dia essa pessoa nunca mais apareça, ou até mesmo, Deus, essa pessoa tem ajudado, e agora a pessoa que ela ajudou já não valoriza, tem falado mal. Deus, eu quero te pedir, continue colocando bem no coração do meu irmão e da minha irmã, porque não fomos chamados para fazer o mal, não fomos chamados para falar mal de ninguém, não fomos chamados para ser juízes. O Senhor não nos constituiu juiz na terra, mas o Senhor nos salvou para ser adorador. Então, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, nos ensina a amar como Tu amas, nos ensina a perdoar como Tu perdoas, nos ensina a fazer o bem como Jesus fez, mesmo depois de ser entregue na cruz. Até lá na cruz Ele não deixou de fazer o bem, salvando aquela alma. Por isso, Deus, mesmo que estejam falando mal, mesmo que estejam, seja uma dificuldade, seja uma situação que venha nos prejudicar, que sabemos que vamos ficar prejudicados, mas nos ajuda, Senhor, a continuar fazendo bem, porque queremos morar no céu para sempre, porque aqui não é o nosso lugar. Não importa, Deus, se estão fazendo mal aqui hoje para mim e para o meu irmão, o que importa é que lá no céu há uma morada que nos espera. Assim eu te peço, Deus, acalma o coração deste irmão e desta irmã. Se ele tinha algum desejo de vingar de alguém, se ele tinha algum desejo de fazer algo mal para alguém, tira agora do coração dessa pessoa que está aqui ou que está nos assistindo. Arranque esta vingança, arranque esta ira, arranque este trauma e coloque o bem no coração dessa pessoa. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Faça o bem. Não cansemos de fazer sempre o bem. Olha, mesmo, presta atenção, mesmo que você venha ficar prejudicado, é difícil, mas não deixe de fazer o bem. Lembre-se que se acontecer uma situação e você foi prejudicado por fazer o bem, descansa, olha para o alto e tenta procurar lá no alto a sua casa. De vez em quando eu olho para o alto, olho para essas casas aqui, olho para a situação que eu passo, mas eu olho para o alto e... será que minha casa está ali? Ou ela está ali? A minha esperança não está na terra, a esperança do crente está no céu.